Aloha pessoal, espero que vocês estejam bem e hoje eu quero comentar um pouquinho sobre essa situação caótica dos aeroportos aqui na Alemanha, principalmente o aeroporto de Frankfurt, mas a situação não se restringe somente ao aeroporto de Frankfurt, mas também a outros aeroportos pela Europa. A origem do problema é a seguinte: no ano de 2020, devido à crise do corona, os aeroportos começaram a dispensar, demitir as pessoas por falta de, obviamente, voos e questões de manter essas pessoas, questões aí financeiras. Muitas até aqui na Alemanha, por exemplo, tiveram alguns incentivos para continuar trabalhando, mesmo com uma carga de horas reduzidas, mas mesmo assim, muitas delas saíram do trabalho, saíram do aeroporto e foram procurar outras funções, foram procurar outros trabalhos. Aqui na Alemanha está se falando em relação ao aeroporto de Frankfurt que há um déficit de mais ou menos 4.000 funcionários no aeroporto. Nesse último mês, ou seja, do finzinho aí de maio até agora começo de julho, eles conseguiram contratar cerca de 1.000 pessoas, mas isso não será o suficiente para resolver o problema até o final desse verão de 2022. Então, se você tem que viajar pela Alemanha, tem que viajar aí de avião pela Europa, ou está vindo do Brasil ou de algum outro lugar aqui para a Alemanha, se prepara porque você vai se aborrecer, você vai ter estresse. Primeiramente, quero compartilhar algumas notícias e fazer alguns comentários em relação a essa situação. Primeira notícia aqui do Deutsche Welle: caos no aeroporto de Frankfurt deve persistir. Segundo a operadora do maior aeroporto da Alemanha, atrasos no despacho e retirada de bagagens e cancelamentos de voos não devem ser resolvidos nos próximos 2 ou 3 meses, mesmo com a contratação de mais funcionários, como eu informei anteriormente. Essa é a situação, filas e filas e filas e filas. Isso aqui no caso é o aeroporto de Düsseldorf, que é menor do que o aeroporto de Frankfurt, e no site Frankfurter Neue Presse a mesma coisa. Caos no aeroporto de Frankfurt vai continuar. A Lufthansa está cancelando vários voos. Então, essa matéria aqui está falando principalmente dos cancelamentos dos voos e há uma perspectiva de mais de 3.000 voos até o mês de agosto serem cancelados no aeroporto de Frankfurt devido a essa situação. E aí a gente vê em outros sites também, como por exemplo o Mannheim 24, dizendo que o aeroporto de Frankfurt está um caos, né, que as bagagens se perdem, que as bagagens não chegam, que as pessoas têm que esperar 5 horas. E finalmente aqui esse site ffra.de também dizendo que até os políticos estão se envolvendo agora para tentar resolver esse problema. A gente tem que levar em consideração que o verão sequer começou. A gente está no verão, porém as férias escolares, que começam exatamente no final de julho, ainda não começaram. E essa situação vai piorar. Eu tenho minha própria experiência, ou seja, eu fui viajar no começo de junho, eu fui para um festival na Bélgica e fui para casa de uns amigos antes em Amsterdã, então decidi voar de Frankfurt até o aeroporto de Amsterdã Schiphol. Foi simplesmente terrível, porque eu cheguei cedo, eu consegui entrar cedo, embarcar cedo no voo, porém como não tinha pessoal para guiar o avião na pista, a gente ficou esperando cerca de 2 horas e meia dentro do avião. Além disso, não tinha pessoal para poder retirar a bagagem de dentro do aeroporto e carregar no avião. Então foi um caos completo, graças a Deus aí, pelo menos o pessoal da KLM serviu ali uns snacks, serviram uma água, mas ficar 2 horas e meia dentro do avião foi realmente brabo. Eu estava com medo do voo ser cancelado, pelo menos a gente conseguiu voar. Eles ofereceram aí para algumas pessoas que quisessem sair do voo a possibilidade de serem reembolsados ou de voarem no dia seguinte. Eu fiquei e consegui voar. Isso na ida. Na volta do festival foi pior ainda, porque o aeroporto de Schiphol, o aeroporto de Amsterdã, acho que fez uma limpa, não tinha pessoal praticamente nenhum no aeroporto e para todos os portões de embarque havia uma fila. Então eu fiquei em uma fila por praticamente 3 horas e meia até conseguir entrar no portão de embarque e finalmente poder voar. Então é importante ter o que em mente, né? Primeiro, a situação não é localizada na Alemanha, nem no aeroporto de Frankfurt,
a situação é na Europa como um todo, como resultado da dispensa de pessoal pela crise do corona. Bem, o que é importante também ter em mente? Algumas medidas, aqui algumas dicas que eu vou dar para vocês caso vocês desejem voar de avião, caso vocês viajem de avião durante essas férias na Europa. Primeira delas, chegar 2 horas e meia, 3 horas antes não é mais o suficiente. Você tem que chegar pelo menos 4 horas e meia, se não 5 horas com antecedência, porque o problema não está necessariamente na decolagem, no avião. O problema está na estrutura do aeroporto, do portão aonde você despacha até você embarcar. Então, o raio-x, por exemplo, a fila no Schiphol foi a fila que eu fiquei 3 horas e meia até conseguir embarcar. Curiosamente, eu estava com um conhecido, com um colega meu, e ele estava voando no mesmo dia, praticamente no mesmo horário, só que para Dinamarca. Ele não conseguiu chegar a tempo e o voo partiu sem ele mesmo assim, e ele ficou no aeroporto, teve que voltar para Amsterdã, ficar na casa de outro amigo e voar no dia seguinte. Eu dei sorte e cheguei ali em cima do laço 15 minutos antes e consegui embarcar. Segunda dica, se você vai despachar bagagem, despache a bagagem e vá direto para o portão de embarque, vá direto para a parte do raio-x. Não fique enrolando, não vai procurar comida, não fica de papo, vai direto. Se possível, algumas companhias oferecem a possibilidade de você despachar a bagagem, inclusive antes. Então, na noite anterior, se você puder, se você morar perto do aeroporto, já despacha a bagagem para ficar livre. A outra dica, que foi uma dica que me ajudou bastante, não despachar a bagagem. Eu prefiro viajar sem despachar a bagagem para evitar exatamente o tempo de espera no despacho e o tempo de espera na coleta da bagagem quando você chega no destino. Então, eu viajo com uma mochila, essa foi uma viagem de 5 dias, um festival, botei tudo numa mochila e não esquentei a cabeça. E, para finalizar, uma dica importante, pense em alternativas. Então, se você está viajando pela Europa, se for possível, vá de trem, mesmo que você pague mais caro, ou se for possível, vá de ônibus, mesmo que demore um tempo a mais, porque se você botar na balança 5 horas antes de chegar no aeroporto, depois até você pegar sua bagagem vai demorar 1 hora e pouca no seu destino. É o tempo praticamente, dependendo de onde, para onde você vai, é o tempo que você pode pegar um ônibus, sair da Alemanha, ir para a Itália, ir para a Suíça, ir para a Áustria, enfim, não vá de avião, evite andar de avião. Bem, é isso, quero saber de vocês aí, se vocês moram aqui na Europa, se vocês já tiveram aí essa experiência que eu tive, esse desprazer de ficar aí horas e horas numa fila para poder entrar no portão de embarque. Isso está acontecendo aí em vários aeroportos. Os aeroportos britânicos também estão tendo problema. Enfim, então coloca o seu relato aí se você planeja viajar, está disposto a encarar esse problema, ou se você já viajou nesse último mês, nesses últimos aí praticamente 2 meses e teve alguma experiência desse tipo. É isso aí, se gostou, deixa aquele like aí maroto no canal, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.